Olá, irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Pai, Criador Altíssimo, Yahweh, Todo-Poderoso, seja com cada um de vocês, em nome da sua palavra viva, do seu ungido Filho, nosso Redentor e Salvador, Yahushua. Irmãos, gostaria de meditar com vocês uma passagem muito especial que fica no livro de Romanos, capítulo 8. Esse capítulo ele é muito poderoso, assim como toda palavra, né, irmãos? Mas eu confesso que é um capítulo que alegra muito o meu coração todas as vezes que eu tenho a oportunidade de meditar nele. E com toda humildade, eu gostaria de estar lendo e meditando com vocês, lembrando que estarei compartilhando o meu entendimento, o entendimento que o Pai tem me concedido com muita humildade, sinceridade, tá bom? Peço que os irmãos me acompanhem, se possível, peguem suas Bíblias, abram no livro de Romanos, no capítulo 8, para vocês também acompanharem a leitura, tá bom? E examinem por conta própria, irmãos, as Sagradas Escrituras. Medite nela de dia e de noite, porque a palavra de Yahweh é a luz que ilumina os nossos caminhos. É através do conhecimento das Sagradas Escrituras, da palavra do Pai, que nós prosperamos em nossas vidas, tomamos as decisões certas, fazemos as escolhas corretas, né? Enfim, no dia a dia, no nosso cotidiano, é essa palavra que nos rege, que sempre cuidou de nós, e foi por causa dela que nós viemos a este mundo e nós estamos aqui contemplando a graça, né? A dádiva de viver, né? Que é tão sublime, indizível, e nós temos que dar graças em todas as coisas, né? Aleluia. Então, vamos lá? Romanos 8, ok? Iremos meditar no capítulo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão no Machia e Yahushua, porque a lei do Espírito da vida no Machia e Yahushua te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Yahweh o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Aleluia. Irmãos, para que fique o nosso entendimento ele fique bem conciso, precisamos entender a raiz de todas as coisas, né? E a natureza pecaminosa, ela entrou neste mundo após o pecado, a transgressão. No momento em que nós desobedecemos a palavra de Yahweh no jardim. Então a gente herdou esse corpo de carne, ok? Que por natureza é mal, porque ele detém o conhecimento do bem e do mal. Nós só tínhamos o conhecimento do bem, do amor, né? E por causa da transgressão, nós passamos
a obter o conhecimento do mal. E por isso mesmo nossa natureza, ela é má, né? É uma natureza pecaminosa. E na história do povo separado de Yahweh, chega um determinado momento que se faz necessário que o Criador Yahweh, por sua grande e infinita benevolência, misericórdia, ele levanta o seu profeta Moisés, o qual, usado pelo Pai, liberta da escravidão do Egito. E no deserto, quando o Pai separou o seu povo, ele então pediu para Moisés ir ao encontro dele, e ele lhe deu duas pedras, duas rochas, onde estava escrita pelo próprio dedo do Criador Altíssimo Yahweh, os 10 mandamentos, e ali então passa a ser o princípio da lei, né? Da Torá, onde de Moisés adiante ele iria estar transmitindo os ensinamentos, as ordenanças, né? Os mandamentos do Pai Yahweh para o povo dele que foi separado, que estava no deserto. E por que fez-se necessário esta lei? Porque o povo passou muito tempo no Egito e após a morte do patriarca José e Yosef, o povo foi escravizado pelos egípcios, que era um povo pagão, ok? Adoravam imagens, ídolos de pedra, de madeira, enfim. Ou seja, idólatras, né? E escravizaram o povo de Israel. Então o povo, com o passar do tempo, eles começaram a perder, né? A comunhão, o vínculo com as coisas do alto, com a lei do Pai, né? Com a sua... Porque a Torá, a vontade do Pai, ela era passada desde o princípio através dos anciãos, né? Dos patriarcas, de cada clã, de cada família. Foi assim que Adão passou para Abel, só que Abel, né, foi assassinado por Caim, então o Criador enviou um outro filho, né, que ficou no lugar de Abel, ou seja, um filho também, assim como Abel, temente a ele, obediente, justo, enfim, que é Sete. Então de Sete, aí até Noé, aí Noé passou para os seus filhos, só que aí houve lá a queda novamente com o Nimrod, né, que corrompeu todo aquele povo, e aí o Pai levantou então o seu servo Abraão, e que manteve firme, de pé, a linhagem do Criador, né, de um povo humilde, de um povo fiel ao Pai. Então chegou esse momento de Moisés. José, no caso, já tinha morrido, então acabou todo aquele reinado do povo de Israel no Egito. Então eles acabaram se corrompendo com as práticas e a cultura pagã, né, do Egito. Então o Criador, ele separou o povo dele para cuidar e então ele estabeleceu a lei, ok? Por quê? Porque o povo estava andando em pecado, fazendo tudo errado, entende? Então se fez necessário nesse sentido. Porém, aqui diz o quê? Que a lei fora incapaz de realizar, né? Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, ou seja, porque a lei é a letra, né? E por causa da natureza pecaminosa da nossa carne caída, muitos se desviavam, né?
muitos não obedeciam a Torá, a lei. Então aqui diz que Yahweh enviou o seu próprio filho, a sua palavra, que se fez carne, okay? Ou seja, a própria palavra veio em carne, né? A semelhança do ser humano, ou seja, por isso que tem uma passagem nos evangelhos que chamam o mestre de bom, né? Aí ele fala, por que me chamas de bom? Bom só um que está nos céus, né? Que é o Pai Yahweh, porque é Espírito. E ele tinha vindo em carne, olha a humildade, né, do Mashiach, né? Lindo demais. Então, ele foi oferecido como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Porque nós, crendo verdadeiramente no Filho de Yahweh, né, que veio em carne, em nossa semelhança, ou seja, porque ele cumpriu a lei. Ele veio em carne, mas ele resistiu toda a tentação da natureza pecaminosa da carne. E ele cumpriu toda a lei, ele foi perfeito. Então ele foi a propiciação perfeita, ele foi o cordeiro, ele foi ao sacrifício, ao madeiro, como um cordeiro manso, inocente, perfeito, por amor, porque ele veio cumprir a promessa, né, do Pai Yahweh para seu filho Adão e Eva, de nos salvar, né, salvar a humanidade. Então, o mestre, ele cumpre toda a lei, ele é perfeito, e por isso mesmo nós somos salvos hoje pelo sangue do Cordeiro, que é puro, santo, perfeito, imaculado. Então ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Nós quem? Os crentes, os verdadeiros adoradores, que adoram o Criador Altíssimo, Yahweh, em espírito e em verdade. Então, nós não andamos mais em pecado. Habitamos, né, neste corpo, nessa natureza pecaminosa, mas por hoje nós crermos no Filho, no Evangelho da Graça, em Yahushua, ele é Espírito vivificante, então essa lei ela foi escrita em nossos corações, ela habita em nós. Então, quando a gente peca hoje, imediatamente a gente pede perdão, né? E a gente vai entender isso na continuação desse capítulo aqui, que é tremendo. Verso 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Olha só, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Isso aqui é interessante, que eu gosto sempre de estar trazendo para um entendimento assim, um pouco mais didático e mais simples de fácil compreensão, no sentido que a carne, ela age pela emoção, ou seja, o desejo, né, de fazer as coisas ruins que não agradam ao espírito, porque a carne é deste mundo, né? Quando a gente caiu do jardim, então a carne ela luta contra o espírito veio, é do jardim, o espírito, é a natureza do espírito, né? É do jardim, é quando era tudo perfeito, tudo amor, só o conhecimento do bem e tal. E a carne não, a carne ela é fruto desse conhecimento do mal, entende? Então, é ela que impulsiona a gente a fazer as coisas que desapontam, que desagradam o Pai. E lá no livro de Gálatas 5, 24, vamos lá, porque fica legal, né? Para ficar bem redondo, bem bacana. Aqui a gente vê os frutos da carne, ó. E é sempre bom a gente reforçar, né? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez,
orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Yahweh. Entende? Então, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, que é consciência, razão, fazer o que é certo, o que é justo, o que agrada ao Criador, o Pai, Criador de todas as coisas, o nosso Pai, que quer o nosso bem, entende? Então, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aleluia, o Espírito do Pai, o Ruach HaKodesh. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu falei, né, um pouquinho, né? Porque a carne, ela vem dessa natureza caída, como eu falei, entendeu, irmãos? Então, assim, ela é morte, porque essa natureza nossa, ela é, como é que eu posso dizer? Perecível, né? E o Espírito, como eu falei, qual foi sempre o propósito de a vida eterna, tá ligado? E quando ele nos criou, o propósito sempre foi esse, cuidar de nós e a gente viver com tudo, do bom e do melhor, com segurança, com paz, com amor, com todas as nossas necessidades supridas. Tanto é que todo aquele que obedece à palavra do Criador dos céus e da terra, todas essas bênçãos se cumprem, né? E essas bênçãos, elas estão relatadas lá no livro de Deuteronômio 28, do verso 1 ao 15. Veja lá, irmãos, veja lá, veja as bênçãos de papai para nós, fiéis, justos e retos à sua boa e perfeita e agradável vontade da sua palavra viva. Aleluia. Então, verso 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Acabei de falar, né? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Yahweh, pois não se submete à lei de Yahweh. Né? Porque, perceba, como é que surgiu o pecado? Porque não se submeteu à palavra, à lei. Que a palavra é a lei, é a Torá, é a vontade do Pai, entende? É Yahusha. Então, a carne, ela é inimiga de Yahweh, pois ela não se submete à palavra de Yahweh, à lei, né? Nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar Yahweh. Isso está claro aqui, é Romanos 8:8. Os que vivem na carne, pela emoção, quer fazer tudo pela emoção. É isso aqui mesmo, não sei o quê. Vai se e não examina, não ora, não pede, não tem aquele temor, sabe? Aquele zelo, pai, é isso aqui mesmo, pai, eu posso ir aqui, sabe? Não tem aquela humildade de estar fazendo algo errado e reconhecer e voltar. Porque o crente de verdade, ele é humilde, irmãos. Não quer dizer que a gente é perfeito, irmãos, que a gente é santo, não. Santo só houve um, que é Yahusha. Somente ele é santo. Somente ele cumpriu toda a lei, toda a palavra de Yahweh. Entende? Então, não se desespere quando você cair em algum momento. Faz parte, a gente está aprendendo, estamos todos no caminho. Lembra que eu falei no vídeo anterior, o papai, ele quer a nossa verdade, o nosso coração. Então, se você for verdadeiro, se você for humilde, você reconhecer quando você pecar, entendeu? E se voltar a ele, pedir desculpa, se humilhar, ele vai te ouvir, ele vai cuidar de você. Ele é o pai, ele é pai. Ô filho, tá bom, vem cá, vem. Ó, não peque mais, não faz mais, é assim, 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 sabe? Então você tem que sempre voltar para isso, sempre estar meditando na palavra. Porque se você ficar vivendo segundo a carne, você vai estar longe de papai. Porque ele não se agrada quem vive na carne, entendeu? Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Yahweh habita em vós. Olha que forte isso. Vós, ou seja, crentes, verdadeiros adoradores, humildes de coração, contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, né?
Se é que de fato o espírito de Yahweh habita em vós. Irmão, como é que eu tenho essa consciência que o espírito do Pai habita em mim? Quando você tem nojo, nojo do pecado. Quando você não suporta o pecado. Quando você lembra ou toca no assunto das suas antigas práticas e você começa a sentir vontade de vomitar. Assim, que você sente horror, que você tem vergonha, você tem nojo, sabe? Aí é um dos sinais que de fato o espírito de Yahweh, Yahusha, o espírito vivificante, né, do Mashiach, porque a gente só recebe o espírito de Yahweh se nós crermos em Yahusha, no Evangelho da graça, e se nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos dos maus caminhos. Todavia, se alguém não tem o espírito, né, de Yahusha, não pertence ao Messias. Né? Então, se alguém não tem o espírito do Salvador, não pertence ao Mashiach, a Yahusha, a verdade. Porém, se Yahusha está em vós, ou seja, a verdade está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o espírito, que é o nosso, no caso aqui, que é a letra minúscula, vive por causa da justiça. Entende? Então, olha lá, porém, se Yahusha, a verdade, a lei, a Torá, a palavra de papai, está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Essa palavra está em nós porque ele veio, ele se fez como propiciação perfeita. Ele se sacrificou, ele pegou todo o nosso pecado e, como é que fala? Levou esses pecados no madeiro. Entende? E ali se cumpriu toda promessa e vontade de Yahweh no filho dele, o primogênito, né? Porque é através de Yahusha que nós podemos chamar o Pai de Pai, o Criador de Pai. Enfim, então, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nossa consciência, nosso Espírito passa a viver em justiça. Entende? Então, por isso que eu falei que a gente sente nojo das coisas, das práticas do mal, né, do pecado, da carne. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, o Mashiach Yahusha, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Então é aquela coisa, tem gente que, né, a galera que não tem entendimento da palavra, acha assim que o crente, o verdadeiro crente, né, por ele ser crente, que ele, tipo, morreu, literalmente assim, que tipo, ele não tem que viver essa vida, tipo, tá ligado? E é totalmente o contrário, pelo contrário, a gente tem toda a autoridade no Mashiach hoje pra gente viver a verdadeira vida. Então, perceba aqui, ó, igualmente, ó, aquele que ressuscitou dos mortos, né, Mashiach Yahusha, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Então ele nos dá sabedoria, inteligência, ele cuida da nossa saúde, ele nos dá entendimento da saúde. Então a gente cuida do nosso corpo, do nosso templo sagrado. Eu mesmo, irmão, eu sempre gosto, assim, na medida do possível, sempre que eu tenho oportunidade, de compartilhar que eu sou muito feliz. Sou muito feliz, eu sou um crente muito feliz em espírito, né? Porque a carne a gente sofre as tristezas deste mundo, né? Mas o espírito que está com o Pai, né? Por causa do Messias, né? Que ele separa o nosso espírito, né? Então o nosso espírito ele anda em júbilo, em alegria. Por quê? Porque nosso Messias ele nos dá vida. Então são praticamente quase 4 anos com o Mashiach, andando em comunhão, lado a lado com o Mestre, caindo ele me levantando e eu orando, ô Pai, me desculpa,
E aí falo, em nome do teu filho amado, nosso rei, mestre, me ajuda a enxergar isso aqui, a melhorar isso aqui, a corrigir isso aqui, sempre, desde o início, porque a gente começa todo capenga, todo torto. E aí qual é o resultado? Ele vai fazendo uma transformação incrível, maravilhosa. E aí você não sente mais falta de nada. Ele te dá toda a sabedoria relacionada a tudo, a todos os âmbitos. Ao emocional, ao psicológico, vamos dizer assim, a ciência de Yahweh, que é a do nosso corpo, dos alimentos, o amor verdadeiro, a alegria, a paz, o domínio próprio, a fidelidade, a gratidão. Então ele aperfeiçoa, entendeu? A gente começa a viver a vida como sempre tínhamos que viver, sabe? E é tremendo, a galera não entende nada, porque automaticamente, né, a gente se separa das coisas do mundo e, consequentemente, as nossas amizades que permanecem no mundo, fazendo a vontade da carne, em pecado, isso como é que fala? Isso não nos atrai mais, como eu falei, a gente passa a sentir nojo, porque a gente tem compreensão que aquilo não está agradando o Pai, que aquilo ali leva à morte, a morte espiritual, a morte emocional, a morte física, que vai acabar com nossas vidas, né? Que vai machucar a gente, que vai machucar os nossos próximos, os nossos familiares, né? E então a gente se separa e aí a gente fica meio isolado. Aí a galera acha assim, pô, o pai, coitado, não tá vivendo mais. E é o contrário, a gente está vivendo muito, demais, maravilhosamente bem, não falta nada. Então eles não entendem as coisas de Yahweh, as coisas do alto. É loucura para o homem natural, irmãos, entende? O amor de Yahweh, ele como é que fala? Ele transcende, né, o entendimento humano. É tremendo. Então aqui, ó, verso 11, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andar, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Tá vendo? É como eu falei, não quer dizer que você se converteu, se arrependeu, que você é o santo. Como muitos fariseus aí religiosos, né? Mestres da lei, líderes religiosos, fica falando, né? Acusando, apontando o dedo, ai, você tá pecando, ai, isso aqui. Todos esses aí, ó. Aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Porque todos nós somos pecadores, entendeu? Só que é o que a palavra está dizendo aqui, ó. Se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então se você, ó, que está vivendo agora pelo Espírito vivificante, pela palavra, por isso que tem que meditar, porque, ó, aqui está o mestre está nos ensinando aqui, ó, a palavra dele aqui, ó. Então se nós fizermos morrer os atos do corpo, né, pelo Espírito, né, pela consciência, ó, consciência justa do Pai que desceu sobre o Filho, que está sobre nós, viveremos. Então é a questão de corrigir. Tudo bem, você pecou, você caiu, corrija, tenha humildade, assuma seu erro. Porque o orgulho, os orgulhosos vão para o lago de fogo. O orgulhoso, ele não vai entrar no reino de Yahweh, só os humildes. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh, da sabedoria, da verdade, da justiça, são filhos de Yahweh. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Lembra que eu te falei? Yahusha, primogênito. Então, através do Evangelho da Graça, do sacrifício do Mashiach, do Cordeiro Pascual, né, nós somos o sangue do Mashiach puro, imaculado, justo, que cumpriu toda a lei, lava nossas vestes, limpa todo
todos os nossos pecados, né? E através dele, nós podemos, então, clamar ao Criador Altíssimo Yahweh, Abba, Pai. Poder chamar o Criador de Pai. Oh, glória. Aleluia. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Yahweh. Né? A gente sabe, a gente sente, tá ligado? Quando Yahushua habita em nós. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com o Mashiach. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Aí ficam os irmãos, ai irmão, que eu estou passando por isso, que a vida está assim. Ai, dai glória, dai graças, porque se participamos dos sofrimentos do Mashiach, ok? Da mesma maneira, participemos da sua glória. Então, se você ficar murmurando, reclamando, o Pai está vendo tudo. Então, por isso que é dito, fazei tudo por amor. Então, é uma honra. Todas as coisas, todas as dificuldades que a gente passa, a gente dá graças e dá glória, porque o Pai é justo. Ele é o justo juiz. Então, tudo, ele sabe tudo o que faz. Ele é perfeito, ele é bom, maravilhoso. Aleluia. Eu vou continuar em outro vídeo. Um beijo de amor.